Boa tarde, alunos do sexto ano. Hoje teremos mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é o surgimento do comércio e das cidades. Ainda é a continuação do capítulo 3. Vejam que a gente já estudou nas aulas anteriores sobre esse capítulo. Nós vimos a vida no Paleolítico, vimos o período Neolítico, a Revolução Agrícola e vimos a arte rupestre, não é isso? Hoje nós vamos ver o surgimento dos comércios, as primeiras cidades, certo? Então, como foi que surgiu esse comércio, certo? Como foi que isso aconteceu? Então, tudo isso, tá certo? Aconteceu por causa de algo chamado a produção, tá certo? Dos excedentes agrícolas. O que seria isso? São os excessos, a sobra, tá certo? Os grupos humanos, tá certo? Eles começaram a produzir uma quantidade de alimentos, tá certo? Que chegou a sobrar, tá certo? E aí eles começaram a trocar esses excedentes, tá certo? Com os excedentes de outros povos. Como é que isso aconteceu? Então, algumas técnicas agrícolas, tá certo? Fizeram com que eles começassem a produzir mais, tá certo? E daí, o que foi sobrando, eles começaram a trocar, como eu falei para vocês. Como era que acontecia essa troca? Por exemplo, em uma aldeia, digamos que eles tinham excesso de cevada, tá certo? Daí eles negociavam a troca com o trigo de uma aldeia vizinha, por exemplo, tá certo? Aí dessa forma surgiu o comércio, certo? E algo interessante sobre essa época é que à medida que essas trocas aconteciam, tá certo? As trocas aconteciam e a população nas aldeias elas cresciam. Muitas pessoas que trabalhavam no campo, elas passaram também a executar outros ofícios. Aí aconteceu algo chamado de processo de divisão social do trabalho. Como assim? Se produzia mais do que o necessário para a sobrevivência, então esses excedentes, tá certo? Essa parte que sobrava permitia que eles sustentassem pessoas que exerciam outras funções, como a de sacerdote, soldados, comerciantes e tecelões. E foi assim que aconteceu o comércio e também essa divisão social do trabalho, tá certo? Aconteceu por causa dessa produção, tá certo? Elevada na produção agrícola, tá certo? Essa produção agrícola que começou a se elevar, tá certo? Por causa de técnicas agrícolas, tá certo? Como irrigação e outras mais. E daí surgiu o comércio, outros trabalhos, tá certo? E isso foi muito importante para o surgimento das cidades. Vejamos aqui. Então, como foi que surgiu as cidades? Então, o aumento da oferta de alimentos, tá certo? Como a produção desses excedentes que eu citei, eles podiam ser armazenados, tá certo? E isso propiciou o aumento da população que passou a se fixar nos vales dos rios, formando as primeiras aldeias, tá certo? Então, essas primeiras aldeias, elas foram formadas nas margens dos rios, como Nilo, Tigre, Eufrates, tá certo? Essas primeiras comunidades, aldeias, elas começaram a se fixar ali por causa dos rios, tá certo? Que era um
um local propício para a agricultura, tá certo? Eles começaram a construir sistema de irrigação e aproveitar melhor aquelas enchentes, tá certo? Dos rios. E aí, a união dessas aldeias deu origem às primeiras cidades. Eu gostaria que vocês colocassem aí na página 40 do livro de vocês e observassem uma imagem parecida com essa, que é os vestígios do vilarejo no período neolítico, certo? Que é uma cidade, tá certo? Esse vilarejo, aliás, chamado de Satauiúque, certo? E aí, algumas pesquisas arqueológicas, elas indicam que as duas primeiras comunidades urbanas, ou seja, as duas primeiras cidades mais antigas que se tem conhecimento é Jericó, na Palestina, e Satauiúque, na atual Turquia, tá certo? E vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, na página 45, um pouco sobre Jericó e Açatauiúque. Eu não vou me estender aqui para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? E daí, com o surgimento do comércio e da cidade, nós podemos observar também que junto com a agricultura, a descoberta da agricultura, foi descoberto também os metais, tá certo? Eles começaram a descobrir e utilizar metais. Há cerca de 6.000 anos, os seres humanos desenvolveram as primeiras técnicas de trabalho com os metais, utilizando fornos bastante aquecidos. Eles passaram a derreter os metais para confeccionar ferramentas, armas e utensílios agrícolas também. Então, alguns historiadores, eles consideram que dependendo do material empregado, tá certo? A chamada idade dos metais, ela pode ser dividida em 3 fases: a idade do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro, que são os metais que nós vamos ver agora, tá certo? Então, esses metais, como o cobre, o bronze e o ferro, como eu já falei, é possível que ele tenha descoberto, tá certo? Esses metais assim, junto com a descoberta da agricultura. E tem um textinho aí no livro de vocês, na página 46, que explica isso, certo? Eu gostaria que vocês dessem uma lida, tá certo? Para vocês entenderem melhor. E aí, esse uso dos metais, ele foi responsável por enormes mudanças na sociedade. Por quê? Então, porque foi um início de um processo de desenvolvimento tecnológico, tá certo? Que prossegue até hoje, tá bom? Nos laboratórios de metalúrgica e siderúrgica. Então, com a descoberta do uso dos metais, a agricultura se desenvolveu com mais rapidez. Os seres humanos eles passaram a produzir utensílios agrícolas, assim, bastante resistente. Então, essa descoberta dos metais foi muito importante para a época, tá bom? E eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, é a nossa 4ª atividade. São 6 questões. E a primeira questão é a seguinte: o que são os excedentes agrícolas? A2. Qual é a relação entre a produção de excedente agrícola e o surgimento do comércio? Então, o que é que tem a ver essa produção de excedente, essa quantidade de produção agrícola que sobrava com o surgimento do comércio, tá certo? 3. Explique como surgiu o processo de divisão social do trabalho. 4. Qual a importância dos rios Nilo,
Tigre, Eufrates, no surgimento das cidades. A quinta questão é a descoberta do uso dos metais trouxe quais benefícios para os nossos ancestrais. Então, você vai dizer, tá certo? O que foi que esses metais, essa descoberta desses metais, trouxe de benefício para os nossos ancestrais, tá bom? E a sexta questão vocês vão desenhar ou colar imagens de objetos feitos de metais que usamos no nosso dia a dia. O que é que nós temos de metais que nós usamos nas nossas casas, em comércios, na agricultura, tá certo? Nos dias de hoje, enfim, o que usamos de metais nos nossos dia a dia. É importante que vocês desenhem ou colhem a imagem, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje.